Caros irmãos e irmãs, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande poder me comunicar com cada um de vocês nesta rica oportunidade que o Senhor Deus está nos concedendo. Este ano de 2022, a CPAD teve a grata satisfação de lançar o novo currículo de escola dominical. Esse maravilhoso trabalho que a Casa Publicadora edita a cada 7 anos. Trata-se de um novo material didático para as nossas classes de escola dominical. Esta, aliás, é a nossa maior missão. A CPAD tem, no ensino da Palavra de Deus, o seu maior prazer, a maior satisfação, a sua maior missão. A nossa missão é capacitar você a desenvolver melhor a vocação que o Senhor Deus tem lhe concedido. Por isso, é importante que você esteja conosco de 2 a 5 de novembro, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, para o nosso 10º SINED, 10º Congresso Nacional de Escola Dominical. Os pastores do estado do Ceará, eles estão preparando uma linda festa, estão preparando ali um ambiente, não é? Mobilizando todos os seus superintendentes, professores, mobilizando a igreja do estado do Ceará para que esse 10º SINED seja marcante e histórico, não somente na vida ali da igreja no estado do Ceará, mas de todos nós que estaremos juntos ali nesta oportunidade. Para mais informações, acesse o nosso site sened.com.br. Ali você terá todas as informações, todas as plenárias, preletores, horários, enfim, tudo o que você precisa para se inscrever no nosso 10º Congresso Nacional de Escola Dominical. E a CPAD está parcelando em 10 vezes para você não deixar de participar deste, que é o nosso maior evento de educação cristã de nossa igreja. Invista em você. Invista no seu ministério. Eu creio que o Espírito Santo estará lhe dando todas as condições de que você precisa para estarmos juntos neste grande evento de educação cristã, este grande evento de escola dominical de nossa igreja. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, que bênção estarmos juntos mais uma vez em nossas lições bíblicas da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu sou o pastor Tiago Brasil e é uma honra poder ser o comentarista das lições bíblicas para a classe de jovens do 3º trimestre do ano de 2022. Nós estamos estudando sobre imitadores de Cristo, ensinamentos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Uma lição desafiadora, na qual estamos juntos para aprender os princípios do reino, para a edificação da nossa vida, para crescimento da nossa espiritualidade. O convite, então, é para que dominicalmente pensemos nas palavras de Jesus, pensemos nas palavras dos apóstolos e assim possamos entender a verdade e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nessa lição de número 6, em específico, nós vamos tratar sobre quem segue a Cristo compreende o reino. E aí vamos extrair os ensinamentos de discussões feitas por Paulo, tanto na carta aos Romanos, como nas suas cartas à igreja em Corinto. O texto principal que foi escolhido para subsidiar a nossa lição é lá Romanos capítulo 14, versículo 7, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O objetivo, então, da nossa aula é fazer uma reflexão sobre os aspectos do reino, sobre o que significa o reino de Deus, sua importância para as nossas vidas e a maneira pela qual devemos recebê-lo e transmiti-lo àqueles que estão próximos a nós. Vamos lá, então? No item de número 1 da nossa lição, nós vamos tentar responder a pergunta: o que é o reino?
partindo das discussões feitas por Paulo em Romanos capítulo 14 e capítulo 15. E aí eu inicio no subtópico 1, discutindo sobre a simplicidade do Evangelho, sobre a simplicidade do reino, entendendo que simplicidade aqui não significa ser simplório, que a simplicidade ela está numa referência àquilo que é descomplicado, aquilo que não está no emaranhado de confusões, mas está clarificado segundo a verdade e a bondade divina. É importante, professor, professora, que nós demonstremos aos nossos estudantes bíblicos, aos educandos da EBD, que o reino de Deus não é um conjunto de questões complexas que está diante de nós. Mas a ideia do reino é do governo de Cristo sobre todas as coisas, em todas as pessoas, desde sempre e agora. Para que os nossos jovens possam compreender que o reino de Deus não é uma coisa ou outra. O reino de Deus está entre nós, para a glória de Deus Pai, para que possamos crescer. Isso precisa ser esclarecido de maneira simples e acessível a todos. O objetivo de Paulo, então, é demonstrar que o reino dos céus não pode ser complexificado com determinações humanas, com querelas étnico-tradicionais. Não. O reino de Deus é simples porque diz respeito à salvação humana, que é um plano simples. Deus ama a humanidade e, tanto amá-la, resolveu dar seu Filho unigênito, que por este amor transformou o nosso destino eterno. Não há história mais simples do que essa. Mais uma vez, isso não é prosaico nem simplório. Isto é descomplicado. E é para isso que o reino de Deus nos chama. Em segundo lugar, nós precisamos compreender, infelizmente, a miserável condição dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que se declaravam os peritos da religião. Eram aqueles que não apenas se diziam religiosos, mas na verdade eram operadores da religião. O problema é que o modelo farisaico de espiritualidade se demonstrou falido. Porque ele se demonstrou uma forma de controle, de sufocamento, de opressão das pessoas para um modelo X, para um modelo específico de obediência, de controle, de subordinação dos indivíduos, onde, ao invés de um chamamento à liberdade e à paz, as pessoas estavam, na verdade, subjugadas a ditames humanos, a ordens materiais, a tudo aquilo que era, na verdade, produto terreno. O que Deus deseja para nós? O que o Pai deseja para a nossa vida? Ele deseja que nós sejamos pessoas sinceras. Ele deseja que nós sejamos pessoas cheias da graça e do amor dele, para que possamos explicar àqueles que estão distantes a realidade, a realeza do reino dos céus. Então, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é, na verdade, tudo aquilo que descomplica-se através do amor, descomplica-se através da graça, descomplica-se através da misericórdia. Não caiamos no controle dos religiosos, não caiamos no modelo de sufocamento daqueles que, se dizendo peritos da religião, querem nos impedir da paz, que é seguir a Cristo. E em terceiro lugar, ainda no nosso primeiro tópico, eu quero lembrá-los que o reino de Deus é o agora e o porvir. O reino de Deus é aquilo que já se manifesta hoje e é o que virá. Essa é a natureza escatológica do reino. Numa escatologia que eu preciso compreender como cumprida e iminente, como aquilo que já é e o que há de vir. O reino de Deus como realização sobrenatural da graça que nos transforma, do amor que nos acolhe hoje, mas que vislumbra, mas que aponta, mas que diz sobre aquilo que virá. E o que virá? O governo eternal do nosso Deus, que já está entre nós, mas que se ampliará de modo completo, absoluto, não por meio da violência ou da força, mas da graça e da misericórdia. Sim, o reino de Deus é o aqui e o ainda não. O reino de Deus já está entre nós,
e Ele vem. Venha ao teu reino. É o que oramos cotidianamente. Porque o reino já se implanta. O governo de Cristo já se manifesta em mim, se manifesta em você, se manifesta naqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso, se manifesta na graça que está manifesta hoje, revelada agora e que virá sobre as nossas vidas. Eu resumo esse primeiro ponto, lembrando que o reino dos céus é dos humildes, daqueles que são descomplicados, daqueles que são simples, daqueles que entendem que o amor de Deus está disponível a todos nós. O segundo ponto, eu quero ressaltar o que não é o reino de Deus. Então, em primeiro lugar, nunca confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. Era o dilema que enfrentava a igreja em Roma em face de discussões dietéticas. Sim, havia um grupo de cristãos que haviam derivado do judaísmo, um grupo de cristãos que eram de matriz, de origem judaica, e que tinham certas prescrições dietéticas com relação à alimentação, que não concordavam com as práticas alimentares daqueles que não eram de tradição judaica. E aí se instaurou uma celeuma na comunidade que resvalou em questões relativas à salvação. E aí Paulo resolveu a questão de modo muito simples, dizendo: por favor, queridos, aqueles que foram chamados à salvação, não comendo carne, não condenem os que comem. E aqueles que foram chamados à salvação com alimentação onívora, comendo carne, não tratem como tolos aqueles que não comem. Porque os que comem, comem para a glória de Deus. E os que deixam de comer, também deixam de comer para a glória de Deus. Então, o reino dos céus, diz Paulo através desse ensinamento claríssimo, não é o que eu acho. Não é a axiologia de ninguém. O reino dos céus é um conjunto de prescrições que se fundamentam no amor, na graça e na misericórdia. O item 2, eu quero lembrar a você que o reino de Deus nunca deve sofrer. Jamais torne imprescindível o que é supérfluo. O problema nos nossos dias, com os modelos de evangelho que existem por aí, é que as pessoas estão fazendo aquilo que Jesus denuncia em Mateus 23, colocando uma sobrecarga de peso sobre os indivíduos e sequer com um dedo mínimo ajudam a carregá-los. Professora, mais uma vez, estamos no desafio da moderação, de explicar e ensinar com graça e amor aos nossos estudantes bíblicos de que o reino dos céus não se comporta no poder de infernizar a vida alheia. E aí eu quero tomar o termo infernizar com essa categoria forte mesmo, de jogar alguém no inferno, de fazer a vida de alguém do inferno. Não! Nós somos chamados para demonstrar amor e misericórdia àqueles que servem a Cristo conosco. Então Paulo declara de modo muito explícito que o serviço ao reino dos céus não implica jamais em um esforço para tornar o outro um ser que vai à danação eterna. Não. Nós somos aqueles que tentam simplificar a vida e ajudar aos que precisam. Demonstrar a imprescindibilidade daquilo que não se negocia no reino dos céus e dizer àqueles que têm coisas tão caras, que são até importantes, mas para a cultura, para o tempo e para o local deles, respeitem o diferente, respeitem o outro. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza, por exemplo, da Assembleia de Deus, uma igreja tão rica, nesse imenso Brasil, mas que comporta várias matizes, vários olhares, várias maneiras culticas, que não nos faz melhores nem piores. E quando alguém ousar dizer que este é o verdadeiro evangelho é aquele que ama, que acolhe, é o evangelho do reino, que não discrimina, mas que abraça aquele que serve a Deus. Em terceiro lugar, eu quero lembrar o que importa no reino. O que é importante no reino é o processo do amor. O que é que importa? O reino dos céus não é o modo que se come, não é o modo que se bebe. Você compreende isso? O reino dos céus não está atrelado a aspectos culturais pessoais. O reino dos céus, na verdade, diz respeito àquilo que importa: graça, amor, misericórdia. O reino dos céus é
poder de Deus. O reino dos céus é verdade espiritual. O reino dos céus é a ação operosa de Jesus sobre as nossas vidas. Eu finalizo esse ponto 2, lembrando a você que o reino de Deus acolhe as pessoas. Os religiosos, os fariseus, os hipócritas machucam, condenam pessoas. Não, Jesus não nos chamou para condenar ninguém. Aqueles que não o querem já estão condenados por seus atos e decisões. Nós estamos a serviço do reino. Nós estamos a serviço do Salvador. Ponto 3, vivendo o reino. E aí o apóstolo Paulo, especificamente em Corinto, escrevendo aos Coríntios, faz uma denúncia sobre os superapóstolos e o império da morte. Sim, porque havia um grupo de liderança que se levantou na igreja de Corinto que se colocava acima dos apóstolos. Não hierarquicamente, mas em santidade, em autoridade, em sabedoria. Sabe, você conhece esse tipo de gente que diz assim: eu tenho a última revelação, eu tenho a verdade verdadeira, só eu, só a minha igreja, só o meu jeito de pensar é o correto? Desconfie dessas pessoas. O Evangelho, ele é acolhimento. O Evangelho não é distinção das pessoas para humilhação. E isso faziam os superapóstolos da época de Jesus. Professor, chame os seus estudantes para uma reflexão sobre esse tipo de espiritualidade que se coloca na nossa sociedade, levando as pessoas a criticarem gratuitamente os outros, ao invés de desenvolver e disseminar a graça bendita do amor. Convide as pessoas para servir o reino. E servir o reino é se colocar sempre como servo de todos, nunca como superior aos outros. O ponto 2 do nosso item 3 fala sobre a verdadeira caracterização do reino. E o que caracteriza o reino dos céus? O reino dos céus está caracterizado por uma vida de doação, por uma vida de entrega, de serviço. Não, os superapóstolos queriam o controle da comunidade, a opressão da comunidade, a manipulação. Era uma disputa de poder. E Paulo disse: não. O reino dos céus não são essas picuinhas que se colocam entre vocês. Essas pessoas querem controlar a vida de vocês. E o reino dos céus é um processo de libertação, de paz, de amor e de graça para todos nós. Eu finalizo lembrando a você uma característica fundamental do reino dos céus, que é o poder. Mas, por favor, não tome poder, que é o item 3 do nosso subtópico 3, esse poder não é poder que oprime, não é poder que controla, é poder que serve. É poder que sobe à cruz e demonstra amor. É poder que tem coragem de tirar as indumentárias religiosas, vestir-se de escravo por fora e por dentro e dizer: eu sirvo a todos, eu sou o menor de todos. Isso é o reino, essa é a vocação, é isso que Deus quer para nós, é para isso que Deus nos chama, em nome do Cristo Todo-Poderoso. Você é convidado nessa noite, você é convidado nesse dia, você é convidado nessa hora que você assiste esse vídeo, a encher-se do poder de Deus. E que poder é esse? É o poder que se entrega para morrer por quem se ama, não é o poder que mata. É o poder que se coloca para doar-se aos outros no máximo. Não é o poder que explora e que suga aos outros. Que poder é esse? É o poder que diz: eu te sirvo porque te amo. Eu estou junto a ti porque você é especial para mim. É esse o reino de Deus entre nós. É esse o reino de Deus para as nossas vidas. É esse o reino de Deus hoje. Que o reino de Deus aconteça na sua vida. Professora, professor, não é fácil falar sobre o reino, porque nós falamos sobre uma instância que os próprios discípulos pensavam que era política. Política no sentido politiqueiro, no sentido de picuinhas humanas. O reino dos céus é uma mudança na sociedade que apresenta novos paradigmas. E esses paradigmas, nesse último caso, é o paradigma do poder que serve, do poder que morre pelo outro, do poder que se auto-sacrifica, do poder que doa-se. Eu concluo essa aula lembrando a você que os arrogantes nunca serão representantes do reino, só os pequeninos. E que o reino muda
o mundo. Os impérios passam, abusam do mundo. O reino transforma a realidade. Se essa aula te encheu de alegria, faz um comentário nesse vídeo. Envia um e-mail para esse e-mail que está passando aqui, é o meu e-mail pessoal. Ou entre em contato com o pessoal lá da igreja onde eu sirvo e fala sobre essa experiência, que é a @ADPBA, é o endereço no Instagram da igreja onde eu sirvo, @ADPBA. Será uma honra falar com você, será uma honra estar junto com você. Deus abençoe a tua vida. Tchau, tchau. Fica na paz do Senhor. 11 de setembro, Dia Nacional de Missões. Monte uma programação especial na sua igreja e vamos juntos gerar um despertamento missionário para alcançar quem precisa ser alcançado. Participe também da campanha Eu Faço Missões e ajude a Senami construir 100 templos para atender os povos menos alcançados do Brasil. Acesse agora mesmo o site eufaçomissões.com e saiba como participar. Uma realização Senami CGADB. Apoio CPAD.